Na Hiper FM, André Silva, vamos a uma pitada de nutrição. A Filipa Costais está aqui comigo. Antes de mais, Filipa, como é que tu estás? Olá André, está tudo bem? E tu? Então, eu estou bem e hoje, em uma pitada de nutrição, não vamos falar diretamente de nutrição, mas vamos falar de uma coisa que é do teu interesse, é pouco valorizada. Vamos falar de diabetes, não é? Nem mais. Então, Nem olha, mais. comece já a perguntar para que consigamos perceber o que é realmente diabetes. Olha, primeiro vamos falar sobre este tema hoje porque o mês de novembro é o mês de sensibilização para esta doença. Ok. Muitos de nós já conhecem e se calhar muitos de nós também têm muitas pessoas à nossa volta que são diabéticos. E então, hoje vamos dar aqui alguma informação sobre a diabetes e algumas curiosidades. Então, a diabetes é realmente uma descompensação no metabolismo da insulina, digamos assim. Por isso, é caracterizada por níveis de açúcar no sangue muito elevados, que são as tais hiperglicémias. Sim. Existem vários tipos de diabetes e hoje vamos explicar dois deles. A diabetes tipo 1, a diabetes tipo 2, a diabetes gestacional que acontece durante o período de gestação, ou seja, nas grávidas, Sim. e outros tipos de diabetes que são causados por outras doenças a priori, ou seja, uma doença que depois tem como consequência a diabetes. Estes dois últimos tipos de diabetes nós não vamos falar hoje. Então, se não vamos falar desses, vamos falar dos outros, tipo 1 e tipo 2. Consegues-me dizer a diferença entre diabetes tipo 1 e tipo 2? Claro que sim. Olha, primeiro, para percebermos essa diferença, precisamos de ir um bocadinho mais atrás, ou seja, percebermos o que é que a insulina faz no nosso organismo. Então, a insulina é uma hormona segregada pelo nosso pâncreas e depois de uma refeição, os nossos níveis de açúcar no sangue aumentam. Mas não nos interessa que eles fiquem lá no sangue, interessa-nos que o açúcar vá para as células para gerar energia. E é aqui que entra o papel da insulina. A insulina é como se fosse a hormona responsável por abrir a porta das células para que possa entrar o açúcar. Fazendo assim esta analogia para que seja fácil de entender. Sim. É tipo o porteiro da discoteca. Exato, o porteiro, exato. Na diabetes tipo 1, o nosso corpo ataca as próprias células do pâncreas e destrói-as. Como destrói a maioria das células, o nosso corpo acaba por não conseguir produzir insulina nenhuma ou uma quantidade muito pequena. E nesse caso, é necessário fazer-se a injeção de insulina, tomar a insulina para que o nosso corpo funcione normalmente. Sim. E esta doença normalmente também acontece quase sempre antes dos 30, ou seja, é característica de ser diagnosticada ainda jovens. Para além disso, não se sabe muito bem qual é que é a causa disto. Pensa-se e acredita-se que a maior parte das vezes seja por uma infecção viral ou mesmo por questões nutricionais na infância. Ok. É assim, tu estavas aí a falar desta questão de diabetes tipo 1, tipo 2. Aqui um pormenor que eu estava-me a lembrar, que é: nós, quando lidamos com uma pessoa diabética, ela, antes de tomar a insulina, até pergunta às pessoas que estão à volta se alguém é sensível a agulhas, porque a insulina tem que ser através de injeção, digamos assim. Exatamente. Mas eu estava-me aqui a lembrar, porquê que é através de injeção e não é, por exemplo, através de um comprimido, por exemplo? Olha, isso é uma dúvida muito comum e eu vou passar a explicar. Então a insulina é uma hormona, mas a sua estrutura química é de proteína, ou seja, a insulina é uma proteína. Por isso, se nós a tomássemos via oral, ela seria digerida tal e qual como outro alimento qualquer no estômago e no intestino. Então, quando ela chegasse à corrente sanguínea, ela já não ia sob a forma de insulina, mas sim pelos aminoácidos que a constituem. Portanto, a sua ação já não teria efeito, já não teria efeito nenhum. Portanto, é por isso que tem que ser injetada. Pronto, fazendo aqui a diferenciação e para terminarmos este episódio de hoje, a diferenciação entre diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 já percebemos o que é. A diabetes tipo 2 é a forma mais comum de diabetes e que tem a maior percentagem de diabéticos. E é a única que nós podemos prevenir e ter aqui um papel preventivo. Portanto,
Neste caso, o que é que acontece? O nosso pâncreas continua a produzir e a segregar insulina, numa fase inicial da doença até em quantidades superiores às normais, mas entretanto o organismo desenvolve uma resistência à insulina e à medida que o tempo vai passando, o pâncreas vai tendo cada vez mais dificuldade em compensar este desequilíbrio e perdemos a capacidade de produzir insulina. Portanto, numa fase inicial existe a produção de insulina, mas é como se a chave para abrir a fechadura não correspondesse, não conseguisse. O porteiro não deixa entrar. Exato, o porteiro não deixa entrar. Exatamente. E depois, mais tarde, vamos havendo cada vez menos produção de insulina. Pronto. Ok. Esta vai ser um tema do próximo episódio. Vamos continuar a falar sobre a diabetes tipo 2 e vamos perceber quais é que são os principais sintomas, o que é que nós podemos fazer para prevenir e quais é que são as complicações desta doença, porque acho que este é realmente um tema muito importante que não deve ser deixado passar em branco e devemos perceber que não é tão inofensivo como nós achamos que o é. Portanto, por hoje... Verdade. A informação sobre a diabetes é esta, e para também não ser muito maçador, muito informativo, espero que tenham ficado... Eu não sei se isto é do teu tempo, mas vou dizer, não perca o próximo episódio, porque nós também não. Sabes onde é que isto vem? Sabes onde é que isto vem? Programa desse... Dragon Ball. Dragon Ball. Eu achava... Ok. Pronto, nota-se claramente que ela não tem a mesma idade que eu. Filipe Custóias, volta então para a semana para uma pitada de nutrição em que vamos voltar a abordar este assunto bem sério que é a diabetes. Exatamente. Beijinhos, miúda, até para a semana. Adeus, até para a semana. Boa semana.